Olá, empreendedores! Bem-vindos a mais um episódio do Hub Cases, o podcast onde empreendedorismo vira história para contar. Este programa é produzido pela Palavra em Movimento e por Engata e Vai, e conta com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu sou o Fred Fernandes e te convido a conhecer grandes histórias de empreendedorismo. Para ficar ligado em todos os episódios, eu vou te dar uma dica. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Bom, hoje nós temos a honra de receber Tami Soares. A Tami é publicitária, sócia da Chiclete Marketing Vídeos, mentora de mulheres empreendedoras e CEO da GrootMe, a primeira plataforma automatizada de criação de posts. Seja muito bem-vinda, Tami. Obrigada, Fred. Muito feliz de estar aqui e ver também a sua trajetória lá atrás, primeiro fazendo lives, né, conversando com o pessoal e agora aqui no seu podcast. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina, é um prazer para a gente te receber aqui. E tem bastante história, né? Tem muita estrada para contar. Um tantinho. Então vamos começar a contar essa história. Ô, Tami, fala pra gente o que te levou a empreender, que sementinha que brotou lá no início que fez você querer empreender? Bom, primeiro que assim, a minha família sempre, meu pai sempre empreendeu, então já vem daí, né, assim, de olhar e meu pai trabalhando, a minha mãe, então vinha daí já, veio daí, né. E quando eu era pequena, eu sempre conto essas histórias, porque Você é da assim, onde? eu sou de Ribeirão De Ribeirão mesmo, mesmo. mas eu morei em Santo André, em São Hum. Paulo por muitos anos, daí eu voltei pra Ribeirão com 13 anos, mais ou menos. Mas quando eu era pequenininha, óbvio, né, anos 80, Barbie, né, aquela coisa. Então eu tinha muita Barbie. Então o que eu fazia? Eu nunca me esqueço dessa cena, eu pegava minhas Barbies e eu tinha a coleção, tenho gente, até hoje a coleção, tá, Guardou. tenho, não dou, não vendo, tá lá. É. E eu montava a minha casinha da Barbie e tal, aí o que acontecia? A Barbie saía pra trabalhar e o Ken Hum. ficava em casa. Então era assim já desde pequenininha, entendeu? Então minha veia empreendedora vem daí da Barbie, eu tinha o lar escritório, o lar escritório, o carro da Barbie, rosa, né, É. o rosa veio depois, mas, então desde aí eu já sabia que eu ia ser empreendedora, né, então. E como é que você começou isso? Quais foram os seus primeiros passos? Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 13 anos eu trabalhava numa lojinha do meu irmão, né, e eu não sei, eu sempre soube que eu ia fazer isso, sabe, foi uma coisa muito natural, eu não planejei, só a coisa simplesmente aconteceu. Aí, aos 15 anos, eu fui escolher minha profissão. Eu abri na época a gente tinha um livrinho, não sei se você lembra disso, que a gente tinha um livro de profissão que a gente ia lendo. Hum. Falei: "Bom, área médica esquece, área da saúde esquece, matemática, área, né, esquece também, então tinha que ser na área de humanas". Uhum. Aí eu lembro que eu fiquei muito entre psicologia e publicidade. E eu tinha 14, na verdade. Eu lembro que aos 14 anos eu pensei: "O que eu quero pra minha vida? Ficar sentada ouvindo as pessoas ou ter uma vida onde eu não tenho uma rotina, onde as coisas sejam sempre novidades pra mim, onde as coisas sempre, me apresentem coisas novas?". E aí foi assim que eu escolhi publicidade e propaganda. Aí fui fazer faculdade e tal, me formei e eu falava: Que eu vou fazer em Ribeirão? Imagina, publicidade e propaganda, vou embora, vou pra São Paulo". Fui pra São Paulo com a cara e com a coragem, fiquei hospedada na casa da minha irmã por um tempo, arrumei um emprego, comecei a trabalhar lá. E assim, por incrível que pareça, foi meu primeiro emprego em São Paulo, foi numa empresa de tecnologia. Hoje, eu olho pra trás, sabe, você vai vendo as coisas, e era um bando de menino jovem, Hum. tudo desenvolvedor, e eu trabalhava na área de marketing dessa empresa. E, enfim, aí São Paulo é muito duro, né, São Paulo não é fácil, assim, ainda mais eu tinha acabado de sair de casa, eu tinha 23 anos, ainda eu era muito menina, por mais que eu já tivesse 23, 24, eu ainda era muito casa, Uhum. família, e foi muito difícil pra mim, muito, 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 muito sofrido, pra valer, fiquei mal, eu já sou magra pra caramba, emagreci mais ainda, voltei pra Ribeirão. E aí comecei a trabalhar numa empresa de eventos que faz stand. Uhum. E eu sempre fui de observar as oportunidades. Sempre, sempre. Isso é algo instintivo, não é planejado também. E eu comecei a trabalhar e eu vendia, olha só, eu vendia,
stand mesmo, sabe? Uhum. O stand. E aí o pessoal sempre perguntava: ah, mas tem recepcionista? Tem buffet pra indicar? Tem não sei o que. Eu falei, Só tem o stand, só mas tem o aí tem stand. Aí alguma eu falei, coisa. não, peraí. Aí eu comecei a montar paralelo. Aí eu montei a minha primeira empresa, que é a Café Eventos. E aí eu comecei a oferecer isso Aqui em Ribeirão? aqui em Ribeirão. Quando Então, a foi isso? AgriShow, Fena Sucro, tudo eu fazia. Foi em 2008, Uhum. por aí. Eu tinha 28, por aí. É. Sou ruim de conta. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a vender. E comecei a vender muito, 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 muito. Aí, eu saí da empresa de stands e fui trabalhar com isso. Quando eu tava trabalhando com isso, eu falei assim, eu não vou montar um escritório de evento, uma sala comercial só pra ter. Apesar que Ribeirão Preto adora isso, Uhum. né? Eu falei, eu não vou gastar dinheiro com isso. E foi exatamente quando tava começando o coworking em São Paulo. E eu lembro que eu li um livro que é O que é meu é seu. É um livro ótimo, que fala muito disso, do compartilhamento. Então, Uhum. assim, isso estava começando. E eu falei, cara, eu vou montar um coworking em Ribeirão. Aí faz sentido. Eu tenho a empresa de eventos e tenho o cowork. E foi o primeiro cowork. A Salete, fui primeiro que você. O primeiro coworking de Ribeirão Preto. Aí o que aconteceu? Eu fiz assim, então assim, o meu coworking era o coworking, aí tinha salas de reunião e tinha uma cafeteria, porque era café, aí Hum. café eventos, café coworking, e aí tinha esse coworking ali, né? E trabalhando na Grishow, Fenaçuca, aquela loucura. Mais outros eventos, congressos, enfim. A empresa de eventos foi crescendo. E aí, quando eu me cadastrei nas 10 mil mulheres, que é um programa do banco Goldman Sachs, aqui e em parceria com a FGV em São Paulo. Entre 800 mulheres, eu fui É um selecionada programa mundial, né? É um programa mundial. É incrível esse É. programa. É lindo, é lindo, é lindo. E eu fui selecionada, entre 800 mulheres, eu fui uma das selecionadas. Selecionaram 30 mulheres. Por ter ideias inovadoras. Uhum. Realmente, naquela época, o coworking, e ainda do jeito que eu tinha feito, era inovador. Aí, beleza. Passei, fui toda feliz. O curso foi lá na FGV em São Paulo. Cheguei no primeiro dia de aula lá, muito legal na FGV, pensa. Tô lá na FGV, são 4 meses de curso de gestão de negócios. Você passa por todas as áreas, assim, só professor fera. Uhum. Aí o professor olhou pra mim, contei o que era meu negócio, ele falou assim: parabéns, a sua ideia é ótima, só que eu tenho uma coisa pra te dizer. Não vai dar certo em Ribeirão. Eu falei assim, obrigada, acabei de gastar 100 mil reais. Nossa. Aí ele falou assim, não vai dar certo. Aí eu falei, bom, eu não vou fechar, acabei Uhum. de abrir. Nisso a Salete abriu. E a Salete abriu ali o Global Hub, Shopping, né? no shopping. Uhum. E foi mega o dela, né? Uhum. E, tipo, eu era E veio a Salete em Ribeirão com uma área gigante no novo shopping. Aí eu falei, bom, eu vou pegar, porque assim, ela montou um puta negócio enorme e ela vai divulgar. Então, ela vai propagar o conceito coworking. E aí eu vou no embalo, apesar de eu ter aberto antes dela. É. Mas desculpa interromper, mas isso é uma coisa interessante. Você, eu acredito, você deve ter enfrentado uma barreira cultural, Total. porque, cara, o que é coworking? Ninguém sabe o que é coworking. Hoje em dia todo mundo Hoje todo sabe, mundo sabe. mas naquela época ninguém sabia, e esse conceito de compartilhar, Nossa. como é que Ribeirão. foi? E como é que foi ultrapassar essa barreira aí? É isso Ah, que deu problema? isso. É, Porque meu custo era alto. sim. Então eu tive muitos problemas. Então, assim, era uma coisa tão nova. E a Salete também teve, viu? Uhum, Se você uhum, conversar com ela, e eu acho que você tem que trazer ela aqui, você vai ver que ela teve também. Só que como o dela era dentro de um shopping, era muito mais empresarial e não com cara de café igual o meu, eu acho que ela não teve alguns problemas que eu tive. uhum. Então, por exemplo, apareceu o estelionatário lá.
Pra você ter uma ideia. Depois a polícia me chamou, eu tive que provar que aquilo ali era um coworking, e tudo bem, eu mostrei, ele falou, não, tranquilo, eu só Porque quero o coworking saber. tem esse conceito de você fornecer o endereço para a pessoa, inclusive um número, um Exatamente. telefone e tal, né? Exatamente. E tive problema, ele colocou uma conta telefônica, que é uma dívida que tá no meu nome ainda, eu não paguei porque é alta e foi eu que Que fiz, mas loucura. não tem como eu provar. Isso, a Uhum. conta telefônica não tinha como eu provar, porque ele fez no meu nome e no meu CPF. Ele descobriu, óbvio, né, Uhum. bandido. Então eu tive esses problemas. Então eu tive um outro problema que era assim, tinha um massagista que alugou lá. Uhum. Então ele levava a marca dele na salinha, que tinha uma salinha para psicólogos, para Uhum. médicos. Então eu também já tinha pensado nessa. Nesse nicho. Chovia, começava a ligar a gente lá para reservar um horário de massagista, tipo, com cunho sexual. Ai, essas coisas que eu passei, assim. E fora as outras, né, que Hum. assim, o pessoal entrava lá e assim, não entendia mesmo, sabe? Aí eu explicava, mostrava. Foi um trabalho muito de Uhum. formiguinha e não dei conta, né? Porque assim, aí o que aconteceu? O custo disso, e aí é onde a gente vai aprendendo, né? O custo disso matou a minha empresa de eventos. Uhum. Porque o que eu ganhava de eventos, eu acabava que eu tinha que suprir aquilo tudo, né, aquele custo. Era um Uhum. aluguel alto, era um espaço lá no alto da cidade, enfim, né, tinha todo um custo para viver ali. E aí acabou que realmente eu fechei, Uhum. e aí eu falo, né: "Ah, meu professor falou que não ia dar certo". Tá bom, ele tinha razão, ele tinha total razão, porque foi o que ele falou: "Ribeirão Preto não tá pronto para um coworking", né, e não estava mesmo, não estava. Só que foram 2 anos eu me reinventando todos os dias. Então eu fazia evento para mulheres, eu fazia café, eu fazia almoço, eu fazia noite da poesia, eu fazia nossa, convidava as pessoas para palestrar, eu falava: "Vamos fazer uma degustação de vinho, vamos fazer uma degustação de cerveja". Olha, tudo isso que você vê hoje em dia, tipo, rolando normalmente, eu fazia. Era me reinventando, me reinventando, me reinventando. Aí uns dava certo, outros nem tanto. Que E loucura. assim foi. Essa barreira de você ser o primeiro, né, de você, superar essa, eu não vou dizer ignorância, mas esse desconhecimento do mercado do que é aquilo, né, e ver se vai colar ou não vai. Porque, assim, muita coisa disso colou e teve coisa que não colou até hoje, Sim, né. sim. Então é o preço da inovação, né, o preço de ser diferente, né. Eu normalmente pago uns preços caros por isso, até com a Grudme hoje, eu paguei um preço muito caro por isso, né. Hoje eu tô com 5 anos de startup, já era pra estar em outro patamar, só que eu paguei caro justamente pela enfim, equipe, né, errei na estratégia de equipe e acabou que chegou onde chegou, mas tudo bem, a gente segue. Tá, e a gente tá então, e o que que você tirou chama 10,000 Women, né, esse programa da Isso, Goldman Sachs. exatamente. Bom, e aí a partir disso então, do coworking. Isso. Então, a partir desse momento que eu fui para né, para esse programa das 10.000 mulheres, a experiência na FGV também foi ótima, Uhum. porque é uma grande, né, universidade, enfim, tem cursos e professores incríveis. Só que o que eu mais aprendi ali foi o que é trabalhar com mulheres, né. Porque assim, a minha vida engraçado, a minha vida sempre foi relacionada com homens. Sempre tive muitos homens ao meu redor, muitos, sempre. E ali eu falei: "Epa, espera aí, até por causa do meu jeito, sabe, eu sou muito topetuda, bocuda, então Uhum. as mulheres falam: "Ai, que preguiça", né, e eu acabo lidando mais fácil com homens, mas ali eu falei: "Opa, espera aí, e o que que é o curso da o programa das 10.000 mulheres?". Eles falam o seguinte: "Quando você investe numa mulher, você investe na comunidade". Por quê? Porque a mulher ela não pensa ali só no business. Ela pensa no marido, ela pensa nos filhos, ela pensa nos pais, ela pensa na família dos colaboradores. Então, quando você investe numa mulher, você investe numa comunidade. E ali, vivendo aqueles 4 meses com aquelas 30 mulheres, eu fui conhecendo as histórias, muitas delas mães, muitas delas, assim, tinha ali desde empresas maiores até não era startup, tá?
Acho que nem se falava disso naquela época. Não era um conceito muito Não, comum, né? eram empresas tradicionais e, assim, desde a pequenininha que estava começando até uma menina, por exemplo, que tinha várias lojas de roupa ali na José Paulino, então já estava num outro patamar. E aí eu fui vivendo e a gente conversa até hoje, essas mulheres, assim, uma ou outra, a gente conversa, segue, vê umas que cresceram, outras mudaram de negócio, enfim, e ali eu aprendi muito, muito sobre mulheres empreendedoras, muito, e aprendo todos os dias. Ô, Tami, é óbvio, né, a gente sabe que muitas vezes a mulher tem mais de uma jornada, né, então quer Uhum, dizer, que é empreendedora, ela chega em várias. casa, cuida de filho, tem que cuidar de casa, enfim. Eh, Além desse óbvio, né, o que que você vê como principais desafios para uma mulher empreendedora? A autoestima, a família, o marido. Cara, eu fico louca quando eu dou mentoria para mulheres e você vê claramente que o marido tá atrapalhando. Você vê claramente, sabe. Só que você vai falar o quê? Você para? Não, não é essa a função. A mulher gosta daquele marido, o marido gosta daquela mulher, não é uma coisa, não é isso, entende. Mas os maridos atrapalham. É cultural, você acredita? Ah, total, né, a gente vive um machismo estrutural, né. Se a mulher não tem plena consciência de que aquelas atitudes na relação são machistas, e a mulher não tem, assim, a gente tá aprendendo ainda a ser feminista, ou não ser feminista, mas aprendendo o nosso papel como mulher, como empreendedora, como mãe, como a gente também tá aprendendo, a gente também as mulheres também estão evoluindo, não é só o homem que precisa evoluir, nós mulheres também estamos evoluindo. Então, assim, eu vejo muito, esse desafio para as mulheres, sabe. E quando não é casada, às vezes é sim uma família, às vezes é um trauma de infância. Uhum. Então, assim, na verdade o emocional porque a verdade é que, assim, a gente nasceu numa sociedade em que o homem, ele, foi criado para sustentar a família. E a mulher para cuidar da casa, certo? E essa é a nossa estrutura. Hoje, graças a Deus, né, a nossa geração vem ensinando os nossos filhos a serem diferentes. Mas por exemplo, a minha geração foi isso, né. E eu normalmente lido com mulheres dessa geração. E aí você percebe, assim, que é um desafio ali, sabe. É um desafio pra gente lidar com todas essas emoções, aprender a tomar decisão, a saber o caminho que a gente quer seguir, a a ser firme no que a gente quer mesmo, né. Porque um desafio que é muito comum para quem está empreendendo é falta de noções de conceitos técnicos, né, de formação de preço, de mix de produtos, de formar mix de produtos, de Uhum. posicionamento, de mercado, etcétera. Então, além disso tudo, ainda tem essa questão Sim, emocional. sim. As mulheres estudam 2 vezes mais que os homens para chegar onde elas querem. Então, a parte de estudar, a parte técnica, a mulher quando ela decide, é mais fácil. Ela fala: "Ah, eu tenho que aprender sobre isso", ela vai, ela estuda. Eu não vejo isso como um problema, porque ela precisa entender que ela precisa aquilo. Uhum, A partir do momento que você fala para uma mulher: "Olha, você precisa aprender isso, 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 isso e isso. Ah, você precisa aprender, sei lá, aprender contabilidade, você precisa aprender gestão, você precisa aprender finanças". A mulher ela vai lá, ela aprende, ela estuda e é isso. Agora, o lado emocional é muito mais complicado, né, porque envolve, estrutura, muitas vezes familiar, né. E falo isso com propriedade, porque até hoje, e acho que isso veio por muitos anos ainda, eu esbarro às vezes em coisas emocionais, uhum. total, total. Ô, Tami, você sempre foi muito de compartilhar, né, com o ecossistema, com a comunidade. Conta um pouquinho da Rede Bambu, como é que foi essa história, o que que vocês, faziam, que é muito legal. A Rede Bambu veio justamente depois das 10.000 mulheres, que eu falei: "Cara, eu quero ensinar mulheres, eu quero ajudar as mulheres, né, porque é isso, a mulher precisa tanto da parte técnica, mas precisa desse coletivo
para ajudar, né? E tinha até alguns grupos de mulheres aqui em Ribeirão na época, mas era assim, tipo, tinha um grupo, eu não vou lembrar os nomes, sou Uhum. péssima de nome, já vou avisando. Tinha um grupo que era muito religioso. Então, ajudava as mulheres, Uhum. mas muito focado ali naquela comunidade religiosa. Então, assim, não dava muito pra mim aquilo. E nesse meio tempo, eu conheci a Paola Miorim. A Paola que criou o Mover junto com o Ricardo Agostinho e com o Eduardo Ciccone. E a Paola tava num processo. E aí foi exatamente quando eu tinha fechado o café. Uhum. Então eu tava assim, sem perspectiva, sem dinheiro, sem nada. Sem saber o que eu queria também. Que eu falei, quer saber? Eu vou largar a mão da publicidade, vou largar a mão do marketing, não quero mais saber disso, sei lá o que eu vou fazer da minha vida. E eu conheci a Paola tava mais ou menos no mesmo. A mesma Na vibe. mesma vibe que eu, as duas assim, vendendo o almoço pra pagar a janta. E aí a gente começou, aí ela me apresentou o Mover e a gente começou a ajudar mulheres. E aí foi que a gente criou a Bambu. E foi muito legal, porque assim, a gente, sei lá, a gente já mentorou umas 30, 40 mulheres por aí. E que Mulheres mentorando mulheres. mulheres mentorando Que legal. mulheres. E aí, conforme a gente foi mentorando, a gente foi desenvolvendo uma esqueci a palavra? Metodologia? Metodologia, exatamente. A gente desenvolveu uma metodologia. Então a gente fazia 10 encontros, muito do que eu também tinha aprendido na FGV, assim, Uhum. sabe? 10 encontros. Então a gente começava com missão, visão, valores, propósito, Golden Circle, sabe assim? Uhum. E aí ia crescendo. Então, assim, público-alvo, concorrência, e aí tá bom, preço, aí trabalhar a precificação, contabilidade, enfim, chegava no final, nas últimas 3 finais, que era marketing. E foi muito legal, muito, porque a gente aprendeu horrores. Por exemplo, uma mentoranda, 2 mentorandas nossas chegou num patamar que, vou te falar, viu? A Cris Miura, da Pontui, Que legal. a Analice, da Convivência. É. Então, por exemplo, a Cris, olha onde ela tá hoje, né? Quando a gente mentorou a Cris, ela ainda era sócia na escola. Aham. E a gente falava, Cris, isso aqui, cara, é outro patamar, não é isso aqui não, vai pro Supera, você tem que estar no Supera Park. E aí foi daí que ela foi pro Supera Park, e daí que ela criou a Que startup, legal. e daí ela tá onde ela tá hoje. Você vendeu recentemente, né? Vendeu, não Acho sei, que tô foi, acho meio que sim. perdida do mercado agora, assim, Que de legal, Ribeirão. cara. Que legal. É. E a gente aprende muito ensinando, né? Nossa, a gente aprende ensinando, né? Sim. A gente aprende ensinando. Quando eu já dei aula no Senac, e assim, aula no Senac também é uma experiência, porque você tá ensinando pessoas que trabalham. Uhum. E a galera é topetuda. A galera fala: professor, isso aí não funciona pra mim". É nesse nível, né. E se tá ali dando aula, cara, você tem que se virar nos 30 pra provar que o que você tá ensinando funciona. Não é que provar por ego, mas pra mostrar que Sim. funciona. E eu lembro que eu tive um aluno lá, que ele falava que o Golden Circle, imagina, o Golden Circle do Simon Sinek não funcionava para o negócio dele. E eu falava: "Funciona". Ele vendia pneus. É. E ele vendia várias marcas de pneus. Então ele falava assim: "Como que eu vou aplicar o Golden Circle para vender o pneu?". E ele falava nesse tipo, Uhum. É. e quer me irritar é ser topetudo comigo. Aí ser topetudo comigo, eu sou topetuda 3 vezes, né. E eu falava: "Então tá bom, então vamos lá". Olha, aquilo por dentro eu assim: "Ai meu Deus, como que eu vou fazer isso dar certo?". E aí, cara, eu fui falando e foi vindo e lógico, né, eu estudei Uhum. publicidade e Uhum. propaganda, eu estudei marketing e amo o Simon Sinek, entendi profundamente o que é o Golden Circle, e aí eu consegui mostrar pra ele. Que legal. Mas o que eu aprendi naquela aula, dando aquela aula pra ele, agora Golden Circle é assim, ó, porque eu fiz Golden Circle de pneu. Deixa eu pegar esse gancho aí. O Golden Circle é o Comece pelo porquê, né, o livro dele começa pelo porquê, que ele diz que as pessoas não compram de você o que você vende, elas compram o O porquê porquê você você vende. porque você É, vende. E tem todo um conceito nisso, não dá pra sim. gente resumir, mas Não. tem muito a ver com propósito, missão, visão, valores e tal.
O que que você acredita que disso pode ser aplicável para um pequeno empreendedor em termos de missão, visão, valores? Porque muita gente vê isso e fala: "Ah, isso aí não serve para nada, não vai me resolver nada". E por outro lado, eu tenho empresas grandes também que às vezes contratam uma consultoria caríssima para fazer um negócio muito lindo que eu vou pôr numa plaquinha na entrada ali Nossa, e ninguém sabe do que se trata. O que que tem de verdade ou mentira? O que que é importante em missão, visão, valores ou sim. propósito? É legal você trazer isso, porque assim, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é fazer isso. Ah, vamos fazer a missão, visão e valores. Ai, que porre. Aí você entra eu acho engraçado que você entra nas empresas maiores, assim, tipo banco. Entra no banco, procura. Sempre vai ter uma plaquinha da missão, da visão e dos valores daquele Isso é uma banco. coisa linda, né? Coisa linda, É. maravilhosa. Aí você olha e fala: tá bom". Não é nem assim. Aí, o que que eu aprendi com o Golden Circle? Basicamente, o Golden Circle é a missão, a visão e os valores. É. Então, quando eu dou mentoria, eu falo do Golden Circle. Eu faço lá o porquê, o propósito e o que, o final. E aí, quando você escreve isso, você coloca pra fora, o empreendedor, tá? Tô falando do Uhum. empreendedor que gere aquela empresa, seja pequena, média ou grande. Ali na hora que você lê, você vê a missão. A missão é o porquê. Qual que é o seu porquê? É a sua missão, é a missão da empresa. E ali, assim, o que você faz, né? Aí, se você juntar o porquê e o quê, é a sua missão e a sua visão. E os seus valores são os valores da empresa, são o que você acredita. Eu falo muito, eu sempre falo isso também, já fiz até aulinha explicando sobre isso. Valores. Ah, por que eu tenho que colocar meus valores? Gente, porque é assim, ó. Por exemplo, eu tenho como valor, como ser humano, a verdade. Eu odeio mentira. Cara, eu odeio mentira. Seja uma mentirinha, seja uma mentirona. Eu odeio mentira. É uma coisa muito forte pra mim. Que tem a ver com a minha infância, com meus traumas, enfim. E aí, quando eu vou contratar uma pessoa que mente, não dá. Não tem como. Aquela pessoa vai mentir pra mim, eu não vou confiar nela. Como que ela vai trabalhar pra mim? Eu vou trabalhar com alguém, eu vou ter um parceiro profissional que mente, ou que não mente, mas que faz aqueles joguinhos. Não dá, não dá. É interessante isso, né? Porque se você de fato acredita na missão, visão, valores, se você tem isso como verdadeiro para você, que nem você falou, você não vai contratar gente Não, que não faça dessa mesma forma que você exatamente. acredita. E não que a sua forma seja melhor, mas assim, não vai rolar, Não né? vai No rolar. longo prazo não vai rolar. Uh-uh. Mas o grande desafio é, as contratações não acontecem assim. As Não. contratações são sempre, ou quase sempre, técnicas, né? Fez a técnica, eu ponho qualquer tipo de caráter, vamos dizer assim. E não se sustenta no longo prazo, Uh-uh. né? Eu não contrato por técnica. É claro que não é assim, né? "Ai, você é o desenvolvedor da sua empresa, mas eu fiz marketing". Não, meu amigo, não é isso. Mas assim, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu fico batendo papo com a pessoa, Uhum, sabe? Eu bato papo. Porque é ali que eu vou sentindo, eu vou percebendo quem é a pessoa. E eu contrato, por exemplo, normalmente pessoas que eu vejo que são afim, que hoje em dia é difícil, uhum. né? Vamos combinar que tá difícil contratar gente afim de fazer as coisas. Então, assim, hoje eu tô com uma funcionária e um funcionário que fala, que bênção. Sabe, eles têm 18, 19, 20 anos, assim, nessa faixa, que você fala, nossa, essa geração é péssima, vamos combinar que essa geração tá dificílima de trabalhar. Só que eles tiraram, assim, eles vão fazendo por conta própria, Uhum. sabe? Eles vão fazendo e Tem vão me iniciativa. contando e cara, isso pra mim é tão importante, porque eu era assim. Quando eu tinha essa idade, eu cheguei a ter 3 empregos, né, assim, trabalhava de dia em um, de noite em outro, de final de semana em outro. Então, pra mim isso é muito importante, né. E aí isso entra dentro dos meus valores, Uhum. do valor da proatividade, de estar a fim de fazer, e não adianta eu querer contratar gente que não é assim. E esse foi o meu maior erro dentro da startup. Esse foi o meu maior erro, porque eu não adianta eu fui atrás de um sócio pela parte técnica, Uhum. mas os valores
eram completamente diferentes dos meus. Deixa eu aproveitar o restinho desse conceito aqui de você compartilhando e tal, e chegar para mais próximo. Você estava comentando comigo antes aqui sobre o Rede Mulher Empreendedora. Sim. Conta pra gente. É, a Rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes. Conheço a Ana. A Ana foi, inclusive, a que me selecionou lá nas 10.000 mulheres. Olha, Ela que foi ela se destacou por ter criado um coworking em São Paulo, lá atrás também. A Ana é muito amiga da Salete, então ela já veio para Ribeirão. Quando a Bambu fazia eventos, ela veio. Assim, tem toda uma conexão aí, né? Mas enfim, mas independente da Ana Fontes, eu me cadastrei lá para participar da aceleração da Rede Mulher Empreendedora, que tem para quem está começando e tem para quem está numa fase já de buscando tração. uhum, E aí eu passei, começamos agora. E aí a gente vai ter 4 meses de mentorias com mulheres muito fodásticas, assim. legal. Minha mentoria já começou, a gente teve a primeira mentoria há 15 dias. E a ideia mesmo desse programa, da parte de aceleração, para quem está acelerando, é te apresentar para investidores. Esse é o objetivo fazer você criar um pitch perfeito para apresentar para investidores. Legal. Vamos falar de pitch. Só uma curiosidade, às vezes alguém que está assistindo a gente não saiba. Uhum. Pitch é abreviação de speech, de discurso, né? Pitch E elevator. Pitch Elevator. O que é a história do Pitch Elevator? Quer dizer, eu entrei no elevador com um cara que é o top investidor. Eu tenho uma Isso. viagem de elevador para apresentar o que eu quero e conquistar pelo menos uma segunda conversa com o cara. E o Uhum. pitch a gente treina para sair alguma coisa que vá agradar os investidores. Você já fez vários pitches. 500. Nossa, não aguento mais fazer pitch. O que tem para quem nunca fez ou quem está querendo fazer? O que você recomenda que tenha num pitch do teu? Não aquela fórmula que a gente tem da Tami. O que tem de legal para ter num pitch? Primeira coisa é paixão nos olhos. Primeira coisa. Eu já vi muito empreendedor fazendo pitch assim, ó. Porque eu tenho uma empresa que vai fazer isso e vai mudar o mundo. Aí você já viu assim. Não. Primeira coisa. Você tem que conhecer a minha empresa. A minha empresa vai mudar o mundo. Eu tenho Então, assim, traz o seu propósito. É o propósito. Porque o investimento ele não vai para a ideia, ele vai para quem vai vai pro executar a empreendedor. ideia, né? Ele vai para o empreendedor. E isso é um peso. É. Nossa, isso é um peso. Eu tenho investidor, né? No começo da Grude me entrou aqueles amigos investidores, porque Uhum. é o anjo, né? Aquele amigo, o familiar, enfim. E até hoje, assim, eu tenho um investidor que ele fala assim: não, Tami, tô tranquilo que ainda não virou, mas eu sei que vai virar porque eu confio em você. Uhum. Nossa, Pesa, né? pesa, lógico que pesa. Você dorme à noite pensando nisso. Você fala assim: nossa, eu preciso fazer dar certo, não só por mim, mas por quem acreditou em mim, Claro. né? E isso pesa. Aí entra aquele lado emocional da mulher. Uhum. Que é o que eu falo. O homem, ele é mais frio pra isso. O homem fala: não, beleza, o cara investiu, se perdeu o dinheiro dele, beleza. Não tô dizendo que é 100% dos homens, óbvio, né? Podcast, o povo adora cancelar, né? Mas assim, é lógico que, gente, dentro de um contexto, Claro. né? Enfim, e o pitch é isso, né? Voltando, que eu falo mais que a boca, como eu já falei. O pitch de uma forma sucinta, fale o seu propósito. É isso que vai vender, né? É isso que eu Tá. Ô, Tami, me conta aí, Grudme, você falou da Grudme. Uhum. Em primeiro lugar, eu achei sensacional o nome, né? Uhum. Grude.me. Como é que nasceu essa ideia, esse conceito? Em 2018, e ó, eu vou me vangloriar agora. Você pode. A mentora da Rede Mulher Empreendedora falou assim pra mim, quando eu contei a história, ela falou assim: em 2018 você já tava pensando em inteligência artificial? Então. Eu falei: tava. Ela falou: cara, você realmente é uma mulher visionária. Em 2018, eu vi um menino de 13 anos que escreveu um código que desenhava 200 quartos, 200 decorações de quarto. Eu falei: uia, é isso. Por quê? Porque eu dava mentoria pra mulher e aí eu falava assim: olha, pra você fazer o post pra rede social, a gente tem um aplicativo
para você fazer o layout, aí tem esse outro aplicativo para você colocar o logo, aí tem esse outro aplicativo para você postar e o outro aplicativo que você pode ir atrás de texto. Aí você junta tudo e faz o post. Era basicamente isso que eu ensinava. E aí era assim, ó, acabava a minha mentoria, acabava os posts. Porque elas não Dá muito trabalho. dá muito trabalho, sabe? Você tem que pensar no layout, você tem que pensar em conteúdo, você tem que pensar o que você vai fazer, que horário vai postar. Dá trabalho. E aí, quando eu vi esse menino, eu falei, nossa, será que a gente não consegue escrever um código que vai fazer 200 layouts? Né, tipo... Uhum. E foi assim que surgiu. Aí eu fui atrás de desenvolvedor, e aí começamos essa jornada da GroupMe. E GroupMe vem do chiclete, de grudar a sua marca. Que também vem uma coisa cultural, né? Porque a gente fala do grude, né? E tem o gruda igual chiclete, música que gruda igual chiclete, é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo marca. Então, o grude é de grudar a marca. Então, tem esse conceito aí também por trás da palavra. Enfim, o que a Grude me faz? A GroupMe é uma plataforma que cria posts para as redes sociais. Então, ela cria o layout, e o layout, quando eu falo layout, é uma foto com texto na imagem, cria os textos, publica nos melhores horários, com o logo do cliente, tudo junto já, nas Trabalho cores do pro cliente. operador é mínimo. Mínimo. Ele entra, tem que preencher as informações, tem que ensinar o robozinho, óbvio. Uhum. Mas depois ele só aprova, ele entra, vê os posts, dá para editar, caso ele queira, editar uma cor, editar uma imagem, editar um pouco o texto, óbvio, né? Porque é uma máquina fazendo, a gente tem que explicar isso. Porque quando eu falo isso, vem os clientes e falam assim, não, mas isso aqui não tá falando do meu produto. Não, meu amor, não vai falar do seu produto. A inteligência ainda não consegue ultrapassar o computador e chegar na sua loja. A gente ainda não tá fazendo isso, né? Então, assim, lógico, depende o mínimo, mas é o mínimo Uhum. do empreendedor dar uma olhadinha, né? Não custa também, né? E nessa jornada aí, você gosta de ser pioneira, né? A gente já falou um monte de coisa aqui que você foi pioneira. É. Você foi a primeira startup também de Ribeirão Preto a participar do Shark Tank. Não, Shark Tank. Conta como é que foi essa jornada, como é que começou isso? Bom, primeiro que... Sabe aquela coisa do livro O Segredo? Depois do Shark Tank eu falei, nossa, esse negócio funciona. Porque a vida inteira eu assisti Shark Tank. Era uma coisa que eu assistia. E eu ficava lá, porque esse aqui eu vou investir, isso aqui não sei o quê, sabe? Eu ficava... Nossa, ele falou isso, Aí ele putz, falou eu isso, falaria nossa, eu diferente. falaria isso. Sabe? Eu era dessas, assim. Se alguém assistisse comigo, eu falava, cala a boca, deixa eu assistir. E eu falava, um dia eu vou lá. Pensa aquela coisa que você joga pro universo, mas você não fica pensando, né? Assim, quanto que eu ia imaginar que eu ia ter uma empresa que ia fazer sentido ir pro Shark Tank. Enfim, apareceu lá, inscrições pro Shark Tank. Falei, vamos escrever, não tem nada a perder. Me inscrevi. Cara, no outro dia, eu recebi uma ligação. Olha, aqui é a produção do Shark Tank. Eu falei, sério? Você achou que era trote? Alguém te sacaneando, né? Não, porque a moça foi muito É. consistente. E você pode me explicar um pouquinho mais a sua ideia? Expliquei. Tá bom, muito obrigada. Tá, mas eu tô no processo? Como é que é? A gente entra em contato. Imagina se fazer isso com uma pessoa ansiosa, né? Eu quase morri. Aí, beleza. E a Renata da Foca da Vaga também. Ela foi comigo até o último. É. No último, ela não passou. Mas, enfim. E aí, começou todo um processo. Aí veio o quê? A pandemia. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza. Aí, mas tudo bem. Aí fizemos Aí foi indo um monte de etapa. Não é, assim, tão rápido. Aí Aí eles fazem um teste de câmera. Que normalmente é presencial, mas na pandemia a gente fez online, tal, não sei o quê, nananã. Aí, por fim, passou a pandemia, né? Ainda tava, né, mais pro final, marcou de gravar. Aí lá vou eu pra São Paulo. Ai, meu Deus. E aí, assim, ó, eu não posso falar muito Sim. do processo, mas é uma angústia. Porque você fica um dia inteiro lá para eles te ensinarem, explicar, porque é um programa grande, com 500 milhares de câmeras e tudo mais. E o outro dia é o dia da gravação.
Então são 2 dias de angústia. Aí no dia da gravação, calhou de eu ser a penúltima. Então eu cheguei lá 2h, eu fui gravar, era 8h. Então, assim, quase não fiquei nervosa. Quase foi tudo tranquilo, né? E você não pode, e é muito chato, assim, você não pode conversar com os outros empreendedores, enfim, mas beleza. Aí, cara, eu nem acreditava, sabe? Na hora que eu passei naquela coisinha do tubarão ali, aquele corredor, cara, eu não acreditava que eu tava ali. Não acreditava, assim, foi realmente um sonho, assim, que eu nunca imaginei que eu É a fosse primeira vez, alcançar. quando você entra ali, é a primeira vez que você vê o pessoal, os investidores. Você não vê eles antes. Assim, eu vi o Caíto Maia antes, É. mas por quê? Você já viu que o Caíto Maia tem um carrão, assim? Eu não sei que carro que é aquele. É um. Sabe qual é? É um carro aberto, meio anos 70. Ele tem esses carros, assim, sabe? E a gente no carro da frente, eu olho no retrovisor. O Caíto! Tipo assim, parece filme, sabe? Assim, tipo, Tom Cruise, viu Tom Cruise? Não. Aí assim, eu tenho 43, mas eu tenho uma mentalidade, eu tenho hora de 15. Eu saí pra fora do carro, assim, fiz assim, fiz um escândalo, ai que vergonha. Hoje eu olho pra trás e falo assim, nem parece uma CEO de startup. Aí a gente entrou no estacionamento juntos. É claro que na hora eles já separam, né? Mas assim, ele achou engraçado eu fazer isso e tal, enfim. E aí isso foi uma das coisas que eu acho que chamou a atenção dele pra mim, óbvio, né? Quem é uma louca que fica saindo do carro pra falar tchau pra ele. E aí assim, só isso, mas a gente só vê eles mesmo ali na hora. E dá um nervosão, porque pensa assim, é um programa de TV. Então a gente entra, isso eu posso falar. A gente entra, passa pelo corredorzinho, toca a musiquinha e tal. E aí você fica paradinho ali enquanto toca a música do Shark Tank. E você tem que ficar séria. Eles falam assim, não, você tem que fazer cara, tipo, de... Cara, que jeito. Eu tava feliz por estar ali. Eu, assim, segurando pra não rir, fazer cara de séria. E foi muito engraçado. E eles também não aguentaram, eles começaram a rir, né? Porque tipo, eu sou meio boba pra isso, assim. E aí depois, aí a gente volta e entra de novo. Ah, é? É. E assim, ali, acho que o meu programa teve 13 minutos, se eu não me engano. Mas a gente ficou 1h20 com eles. Né? Rola bastante conversa ali. Rola bastante conversa. E uma coisa interessante do teu programa, para quem assistir, você falou com muita segurança, né? Então, assim, é óbvio, né? Treina para estar lá, mas ainda assim treinando, eu assisti vários também, eu gostava bastante. Você vê muita gente perdida. Eu acredito que um bom desempenho teu lá foi assim, responder enquanto foi perguntado e conhecer teus números no detalhe. É importante isso. Fundamental. Eu estudei tudo antes. Eu fiz uma mentoria no Sebrae. Eu liguei pro Monteiro na época. Falei, Monteiro, me ajuda, por favor. Como que o que eles vão perguntar? Quais são os números? Por mais que eu assista, a gente sabe que ali é outra coisa. E aí eu fui com tudo na ponta do lápis, assim, sabe? Ainda tinha uma colinha caso precisasse, assim, na mão. Tipo... eu faço colas na mão. E é isso, assim, você precisa mostrar seriedade e segurança. E é difícil, não é fácil. É que, assim, isso é uma coisa muito minha. Como eu sou topetuda, eu já falei, eu sou topetuda. Então, eu chego nos lugares, assim, me achando, né? E era um sonho teu também, né? Eu tava muito feliz só de estar ali. Eu sabia que tá ali, tá bom. Eu queria Camila Farani de qualquer jeito. Ainda quero. E ali, por uma pergunta que ela fez, porque só eu respondia, por fim, eles falaram assim, tá, mas fica quieta, deixa eu só te falar. E aí ela fez uma pergunta pra ele, e aí acabou que a resposta não foi tão legal, e ela falou, por isso eu não vou ficar. Mas tudo bem também, faz parte, e tá tudo certo. E deu tudo certo, Mas né? você acabou conquistando 3, né? 3 se interessaram em investir, né? Quer dizer, recebeu 3 propostas, né? Sim. E conta como é que rolou e o que aconteceu depois. Eu fiz contraproposta, é que não apareceu, eu fiz contraproposta, aí eles fizeram contraproposta, aí eu fiz ficou indo e voltando. Acabou que a gente fechou com o Caíto e com a Alexandra Lojas. Passa ali, a gente tem reunião com eles, tá? E assim, eles nos direcionam.
basicamente, eles nos direcionam. Acho que não fazia sentido, naquele momento, a gente realmente vender por aquele tamanho de participação, por aquele valor. E foi muito bom a gente não ter colocado isso no papel. Acho que essa Porque é rola todo um, vamos dizer assim, um namoro, né? De se Então, conhecer melhor depois e lógico. tal, né? Aí entra os nossos valores, onde a gente quer chegar. Uhum. E é isso que eu achei muito legal do Caíto. Ele me mostrou isso, sabe? Ele foi um bate-papo muito legal. Ele falou assim: é isso que você quer? Tem certeza? Porque assim, é você vender 30% da sua empresa por um valor baixo, que não faria diferença, entende? Então a gente chegou à conclusão que não. Porém, é assim, ó, Caetô, me ajuda nisso, Caetô, me ajuda naquilo. Então, assim, é lógico que eu não sou aquelas mulheres chatas, insuportáveis que ficam nele, mas quando eu preciso, eu consigo. Que legal, você manteve esse canal aberto. Uhum, sim. Que bacana. E, bom, eu imagino o aprendizado dessa jornada toda, né? Isso aí muda completamente a vida, né? Os caminhos que vêm a seguir, né? Nossa, totalmente. Na primeira semana, depois que foi ao ar, entraram 2.000 pessoas na Grudme, né? Eu tive 15 propostas de países diferentes pra ir pra fora. Caramba. Foi uma loucura. Uma loucura. E isso que você falou antes aqui é interessante, né? Nesse universo de startups aqui, a gente não pode ter muito, como é que eu vou dizer? Muitos ciúmes, né? Porque, via de regra, cria-se uma empresa para um dia acabar vendendo ou passando para frente, enfim, ela fica maior que a gente e vai embora, né? Essa é a ideia. Mas isso que você falou é interessante, né? De você, logo no início, você dar uma participação grande da tua empresa. Você acha que isso acaba desestimulando empreendedores quando acontece muito no Totalmente. início? Totalmente. Eu venho aprendendo muito isso de investimento, sabe? Eu venho acompanhando, né? Então, assim, tem as etapas e as quantidades de porcentagem que você pode vender no caminho da sua startup. Então, por exemplo, eu recebi uma proposta para levar a Grudme para fora do país, nos Estados Unidos. E aí eles falaram o seguinte para mim: olha, Tami, você vai chegar nos Estados Unidos, sua empresa valendo 0, sem valuation, e a gente vai pegar 40% para pôr no mercado. E aí eu vou pegar esses 40% e o meu trabalho vai ser buscar a captação. E aí por mais que fosse diluído a próxima rodada, ele não entraria com dinheiro, ele entraria com todo esse trâmite de levar para Smart money, fora, né? exatamente. E aí depois ele ia captar recursos. Na época ele estava falando em $100.000. E aí a gente ia diluir essas porcentagens, tanto a minha quanto a dele. Aí eu parei, pensei, falei, não vou fazer isso. Não vou dar 40% numa empresa para um smart money. Não quero, não é esse o caminho que eu quero para mim, né? Hoje eu sou 100% dona da empresa. Tenho os investidores podendo se tornar sócios daqui a alguns anos no contrato anjo. Uhum. E estou com um contrato de vesting com uma empresa de desenvolvimento. Eles me entregando, eles vão ganhando um X de porcentagem, né? Porque, para você ter uma ideia, e esse é meu maior desafio, eu comecei a Grudme do zero de novo. Eu perdi todo o meu desenvolvimento. Tudo que a gente fez até hoje. Então, assim, só para você ter uma ideia dos desafios que a gente enfrenta. Então, eu comecei com um código, esse código é péssimo e, basicamente, ou eu fechava a minha empresa ou eu começava do zero. E aí eu comecei do zero, de novo. Mais uma vez. Essa montanha-russa é muito frequente, né? E assim, quando a gente vê alguém falando, geralmente as pessoas, os empreendedores falam dos sucessos, não falam dos fracassos. Mas o que faz levar até a ponta ali no sucesso são esses aprendizados, né? Ah, sim, né? Hoje, por exemplo, eu já sei conversar com o desenvolvedor. Claro, tem coisas que eu não sei. A Renata, da Folga da Vaga, ela falou pra mim: ai, então quer saber? Eu vou estudar desenvolvimento.
Eu falei assim, você é louca? Falei, não, eu me recuso a estudar código, me recuso. Eu falei, não, é possível, gente, que eu não consiga encontrar desenvolvedores que falem a minha língua. Não é possível, sabe? E é dificílimo, sabe? Me desculpem os desenvolvedores, mas é dificílimo. E todos, tá? Já passaram vários na minha mão. E toda vez é a mesma história. Eu vou conversar com eles prometem mundos e fundos, e na hora de entregar, não entrega. Então, o mundo do desenvolvimento e daí da tecnologia é muito desafiador. É muito. E caro. Sim, E sim. caro. Bom, você foi uma das pioneiras, a gente estava falando agora há pouco de várias coisas, dentre elas usar inteligência artificial para esse tipo de aplicação. Hoje em dia, a gente vê, pelo menos nesse ano, assim, explodiu, né? Cada hora que você vê, tá surgindo uma coisa nova, uma coisa diferente. Uhum. Para onde isso vai? Você acha que onde está chegando a inteligência artificial pode ser uma aliada para um negócio como o teu negócio ou uma concorrente do teu negócio? Como é que você vê isso? Então, o baque que eu levei, que eu te contei fora daqui, foi isso. Não vou citar o nome, porque ela é muito conhecida. Ela virou pra mim e falou assim: sério? Com tanta inteligência artificial, pra que alguém vai querer o seu negócio? Obrigada. Obrigada. É assim, ó, a inteligência artificial pra mim, a facilidade dela hoje, porque assim, uma coisa foi desenvolver a inteligência da Grudem em 2018. Uhum. Sem chat GPT, sem inteligência para imagem, outra coisa é agora pegar um monte de API e fazer a Grudem. Então, na verdade, a inteligência artificial, ela veio agora com toda essa força. Eu não vejo isso como uma concorrência da Grudem. Eu vejo isso como, ufa, finalmente, a gente tem vários códigos que a gente pode pegar, não tem que inventar. Eu posso só pegar e fazer um negócio. Por quê? Hoje, meu público é o pequeno empreendedor brasileiro. Eu tenho um contrato nacional com o Sebrae. De um processo que eu passei no Sebrae e tal. Então, eu tenho vários agentes no Sebrae Brasil oferecendo e mostrando a Grudem Que legal. para os pequenos empresários. Uhum. Fred, você sabe, o pequeno empresário sabe o que é rede social? Não sabe. Sabe o que é marketing? Não sabe. Sabe o que é um post de conteúdo? Não sabe. Sabe o que é um post de venda? Não sabe. Ah, quando sabe fazer um layout? Sabe escrever uma legenda? Sabe escrever uma hashtag bem feita? Não sabe. E nem tem tempo. E não tem tempo. Não tem tempo. E não gosta, não quer. Então, assim, tem um monte de inteligência artificial. Tem. Quem que sabe fazer um prompt certo no chat GPT? Quem que sabe pegar, ir lá no Shutterstock e selecionar ou abrir o Photoshop e falar assim, eu quero uma imagem assim, assim, assim? Tá, a gente tá falando do quê? De novo, dos grandes, das agências, da galera que sabe marketing. Mas o maior número de empresários no Brasil hoje são os Sem pequenos. dúvida. E a dor deles é totalmente E diferente. nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu estudei o mercado americano. A maior parte do dinheiro vem dos pequenos. Assim é no América do Sul. Assim é na França. Eu tô falando de países Sim. de pessoas que entraram em Além contato de ser a comigo. maior quantidade, são os que mais geram emprego e renda também, né? Exatamente. Esse empresário, ele não vai estudar marketing, ele não vai ficar fazendo videozinho no TikTok, ele não quer ser blogueiro, ele só quer aquela rede social ali para mostrar o trabalho dele, para ter um post de conteúdo, para o algoritmo entender que tá rolando uns posts ali, tá tudo bem. Porque nem é assim que ele vende. Ele vende ali na lojinha dele, ele vende ali no WhatsApp. Agora, onde eu quero chegar? Uhum. E aí eu acho que é importante isso. Hoje, a Grudem me atende a rede social. Eu quero chegar num patamar que o cliente vai entrar e vai falar assim, eu quero um e-mail marketing. A Grudem vai fazer. Eu quero um outdoor. A Grudem vai fazer. Então, é onde eu quero chegar. E tem outras ideias, como, por exemplo, cursos, e aí entra com cursos para ensinar, coisas ainda que são mais a longo prazo. E, sei lá, eu venho estudando algumas novidades aí. Por exemplo, fazer vídeos automáticos. Eu quero chegar no Legal. patamar da Grudem e fazer videozinhos automáticos.
Eu já tive falando nas redes aí um tempo atrás que a gente chama de métricas de vaidade, né? Eu tenho um zilhão de seguidores, sei lá, no Instagram e não vendo um centavo para eles, né? O que faz sentido em termos de audiência, assim, para quem é pequeno e tem... Engajamento. Engajamento. Eu posso ter 10 seguidores. Se esses 10 seguidores curtem, comentam, salva, é muito melhor. É muito melhor. Eu já fiz teste. Se antes você entrar no Instagram da Grudme, você vai falar, nossa, que porcaria. Porque eu uso pra testar. Toda vez que alguém fala pra mim assim, ó, isso aqui, esse seguidor, se você comprar, funciona. Eu compro. Não vou mentir, eu compro, eu testo. Gente, acaba com o engajamento. Acaba, destrói. Isso não funciona. A gente é autorizado do Meta pra fazer, né? Então, eu faço testes, assim, a gente analisa a API, a gente lê o que pode, o que não pode. Tanto que a minha plataforma é uma das únicas que nunca caiu, né? Por quê? Porque alguns concorrentes, alguns grandes players no mercado não seguiam a API. E não sei se você ficou sabendo, mas teve ano passado, grandes players, né, não vou citar nomes, não tem necessidade, mas perderam 300 mil contas de clientes. O Instagram fechou a conta de todo mundo, porque usava Nossa. essas plataformas. A Grudme nunca passou por isso. Se você segue a regrinha, tá tudo bem. E é isso, é engajamento. Pra que você precisa? Você vai ser blogueiro? Acho que essa é a pergunta. Você quer ser blogueiro? Porque assim, ser blogueiro, é uma coisa, né? Você vender seu produto é outra. Ah, também, mas uma coisa leva a outra? Leva, você vai conseguir atender? Começa daí. Falta braço, falta tempo, né? Exatamente. Ah, então tá, eu quero ter 10 mil seguidores e eu vendo, assim, eu sou, sei lá, eu vendo pastel. Eu vou atender esses 10 mil seguidores nacional? Não vou. Então, qual é o intuito disso? E como é que conquista engajamento? Pergunta É. difícil. Pegadinha. Olha, eu vou falar uma coisa. A Grudme resolve uma parte do processo, tá? A rede social não é só post no feed. Não é só vídeo, não é só story, não é só anúncio. É todo um complexo. É tudo isso junto. Sim. Tá? Mas basicamente o que seu cliente quer saber? O que o seu consumidor quer ver? Né? Vamos pensar assim. Ó, que o Instagram, a rede social como um todo, né? É uma lojinha numa grande avenida. O que ele quer? Por que ele vai passar na frente da sua lojinha e vai parar? É isso. O que ele quer saber? Você tem que conhecer seu público-alvo. E apesar de ser isso é uma coisa super óbvia, né? Eu falar o que o meu cliente quer ouvir. Mas não é a regra, né? Porque a regra é eu falar o que eu quero, né? Eu não tô nem aí se o cliente quer ouvir ou não. Exatamente. Esse fit faz toda a diferença, Toda a né? diferença. Toda a diferença. Eu mando o cliente embora, normalmente. O cliente começou a encher o saco, eu mando embora. Na agência. Né? Na Grudme, não. Às vezes na Grudme também. Mas na agência, eu mando embora. Por quê? Ah, o cara vai lá, contrata. A gente tem uma agência de publicidade e tem a produtora de vídeos. Aí o cara vai lá, me contrata. Ah, eu quero um vídeo assim, assim, assim. Eu quero que minha rede social funcione assim, assim. Ah, legal. Aí eu vou analisando. Eu vou falando, olha, isso aqui não é legal, porque você tem que seguir essa linha, isso aqui faz mais sentido para o seu público, para onde você quer chegar, tá, 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 tá. Não, mas eu quero assim, porque assim é melhor, porque eu vi que assim é melhor, porque eu não sei o que. Eu falo assim, então faz o seguinte, faz você. Eu não tenho o menor medo de mandar cliente embora. Não tenho. Porque assim, se o cara sabe mais que eu, por que ele tá me contratando? Começa daí. E normalmente não sabe. E normalmente eu acho, eu quero. E o eu acaba, né? Com qualquer empresa. Porque não é a empresa. O que tem que vir do eu? O propósito. E aí que tá a diferença. O empresário tem que ter o propósito. Que aí é ele, no que ele acredita, aonde ele quer chegar. Mas as estratégias que são realizadas para conseguir chegar onde ele quer, não é o eu, é o cliente.
E acho que a partir daí é natural, né? Se você consegue comunicar o seu propósito, mais pessoas com um propósito parecido vão se aproximar, né? Sim, sim, é natural. É natural. E isso também significa dizer que você não vai vender para todo mundo, né? Você tem que se Não, ninguém posicionar, né? vende para todo mundo. Ninguém vende. Isso é utópico. Ninguém vende. Eu acompanho um médico na rede social que eu adoro. E tá tudo bem? Eu adoro. E eu falei: "Ah, eu quero ser consultada por esse médico. Vou lá". Fui lá na rede social dele, no WhatsApp, falei: "Ah, eu quero marcar uma consulta assim, assim, assim". "Ah, ele só tá na fila de espera, mas a gente tem outros 2 médicos pra te atender". Eu falei: "Não, muito obrigada. Eu quero ele. Ele é um ótimo profissional na internet. Ele vai conseguir me atender? Não. Eu posso esperar meses para ser atendida por ele? Não". Não faz Não sentido, faz né? Não sentido. faz sentido. Então é isso que eu falo do regional. Às vezes você ser por exemplo, lanche. Uhum. Lanche tem muito isso, né. Eu tenho uma lanchonete, eu tenho um funcionário e eu. Eu vou atender Ribeirão Preto inteiro? Não, eu não vou conseguir. Eu quero brigar com os maiores players de lanchonete de Ribeirão? Vou brigar com o McDonald's ou sei lá, não. Então o que que eu posso fazer? Ser o melhor no meu bairro. Cara, isso de novo, né, é muito óbvio, mas para muita gente é até contraintuitivo, porque o cara quer gastar uma grana para aparecer e tal, sendo que ele poderia investir muito menos bem direcionado e ter um resultado Exatamente. que a gente chama de ROI, né, muito maior, né, cara? Exatamente, é aí onde eu falo que eu mando o cliente embora. Porque eu falo: "Não, vamos trabalhar aqui, assim, assim, assim. Não, eu quero aumento de seguidor". "Ah, então meu amigo compra. Eu tenho Quer número? eu gosto de dizer Compra". que o seguidor de rede social é igual o dinheiro do banco imobiliário, né, fora disso aí não vale nada, né, porque ô Tami, estão chegando algumas perguntas aqui do pessoal que assiste a gente. Você acredita que o interior, Entendeu? Foi total agora, hein, interior, Fred, eu sou do interior. interior no meio, você acredita que o interior tem alguma resistência ainda à inovação, a coisas novas? Como é que você vê isso? Ou, de lá para cá, quando você começou até agora, isso aí tem mudado? Olha, quando a gente fala de interior, eu não vou falar do interior de Ribeirão aqui, desse núcleo, porque eu atendo o interior do Paraná, eu atendo o interior da Bahia, do Rio Grande do Norte. Totalmente diferente Totalmente realidade, né? diferente e são muito porque, assim, a gente tá no estado de São Paulo, a gente tem muitos benefícios, muitos, sim, muitos. E tem vários clientes da Grudme que são dessas cidadezinhas minúsculas do Rio Grande do Norte, que eu Uhum. falo com eles, eles ficam tipo: "Hã?", sabe. Não é uma resistência, não é a palavra não é resistência, a palavra é medo, é insegurança Do mesmo, desconhecido. sabe. Pensa a gente, Fred, eh celular, por exemplo. Eu tinha um, smartphone, aí passei para iPhone. Eu não uso nem 10% dos recursos que tem. Porque eu fico fuçando naquilo, vai me dando um nervoso, eu não sei mexer, e aí, por exemplo, o meu marido sabe. Eu falo Uhum. assim: "Tó, faz aí pra mim", sabe. "Faz aí, faz aí". Agora você imagina a lojinha que vende doce no interior do Rio Grande do Norte, que quem cuida é a mãe, o marido e os filhos. Aí chega uma agente do Sebrae e fala assim: "Olha, a gente tem a Grudme, que vai fazer as redes sociais pra você". Aí eles falam: "Ah, legal". Isso eles sabem. Uhum. Tá, mas é o seguinte, você tem que ter o Facebook, você tem que ter o Instagram, eles têm que estar conectados no Meta. Pronto, acabou. Travou. Não faz mais nada. Medo. E é natural, a gente tem medo da tecnologia. Hoje, você não me fez a pergunta: "Ah, o que que você acha da inteligência artificial, vem por aí?". Muita gente tá morrendo de medo da inteligência artificial. Porque pra gente, a gente tá num parâmetro de inteligência artificial, agora vai lá o Elon Musk, pergunta pra ele de inteligência artificial, pra ele tá lindo, maravilhoso, ou não, sei lá, mas são É do então, é desconhecido do mesmo, né, da desconhecido. Tudo que é desconhecido traz insegurança e medo. Tami, você tem alguma dica para solucionar problema com perfil de profissional, como designer ou desenvolvedores, eh, principalmente com relação a
dificuldade de diferenciação, porque assim, a gente tem vários. Então, e eu acho que essa pergunta serve para, no geral, né? O que alguém que tem um negócio na internet, em redes sociais, pode fazer para se diferenciar desse zilhão de concorrentes? Não, mas, não entendi muito bem a pergunta. É no sentido de diferenciar De de aparecer, concorrência? da lojinha que tá lá na Ah, avenida e aparecer mais. É, e vou complementar aqui, com baixo orçamento, que muitas vezes é uma restrição, né? primeira coisa é não querer se igualar aos grandes influencers ou a grandes contas, né? Primeira coisa. Eu sou igual a você? Não. Eu sou igual eu vou falar agora meus concorrentes? Vou, vai. Eu sou igual a Manny Content? Não. Até porque eu sou bem mais bonita que aquele menino, tá? Fala se ele ver, não fica bravo comigo. Eu sou igual a Etos? Eu sou igual a M-Labs? Não, eu não sou. Então, assim, primeira coisa, adianta eu querer, ser igual a eles? Adianta eu querer usar o mesmo discurso que eles? Não vai adiantar. Então, primeira coisa é aí. Seja você, sabe? Fale de você, mostre quem é você. Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque ninguém é igual a ninguém. É mais simples, entende? É Ser mais, é autêntico, mais sim, né? é mais simples o processo. Às vezes a gente fica querendo inventar a roda. Ai, eu vou fazer isso, vou fazer. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Não, seja você. Porque quem gosta de você vai ficar. Quem não gosta vai sair. E tudo bem. Porque é melhor que saia. Porque abre espaço pra quem quer. E isso é uma coisa interessante também, né, do marketing. Você é apaixonada por marketing, né? Uhum. A gente tem, tradicionalmente, a gente sabe que conquistar cliente novo é muito mais caro do que manter o cliente atual, né? Muito. Mas dificilmente você vê ações de empreendedores para manter os clientes. Eles estão sempre em busca de novos, né? Uhum. E às vezes, com uma promoção, alguma coisa, daquele cliente que vem por preço e vai por preço, enfim, a gente acaba tendo o que a gente chama de custo de aquisição de cliente gigantesco, né? Que eu gasto uma grana para conseguir cliente que não é fiel, né? Não tem o lifetime value lá grande. Exatamente. O que a gente pode fazer em termos falando do pequenininho, né, que tem o seu nicho ali, que tem os seus consumidores fiéis, o que você sugere que esse cara faça para manter esses clientes fiéis, continuar com esse plantel de clientes? A primeira coisa que eu falo é: tenha os dados desses clientes. Ninguém tem. É muito doido isso, né? Você pensar, mas ninguém tem. Você chega numa empresa e fala assim: ah, cadê seu mailing? O que é mailing? Cadê seu CRM? Hã? CRM? É o quê? E aí, tudo bem, vamos falar numa linguagem mais simples. Você tem o nome, o telefone e o e-mail do seu cliente? Não. Então, assim, a primeira coisa, tenha os dados do seu cliente. Por quê? Se você tem o WhatsApp dele, você pode fazer uma estratégia de WhatsApp que você vai gastar zero. Se você tem o e-mail dele, você pode mandar um e-mail para ele, que você vai gastar zero, né? E tem umas estatísticas que são interessantes, assim, se o seu cliente reclama e você responde para ele rápido e resolve rapidamente, 90% de chance dele continuar sendo seu cliente. Só que atenção. É. O problema é que a gente, às vezes, não dá tempo, a gente também não consegue resolver, né, o problema do cliente, né. E eu tenho muito isso com a Grudme, às vezes eu não consigo resolver, porque às vezes o problema é o meta, ele não tá Uhum. os clientes conseguem fazer um rolo, 500 páginas, 500 Instagram, 500 e aí vira uma confusão, e eu não sou, suporte meta, né. E aí os clientes ficam puto comigo, fica puto. Mete o pau na É que você Grudme. depende de uma estrutura toda que você não tem controle, né? Exatamente. E aí eles me xingam, fica puto e tal, e eu falo: "Mas eu não tenho quero meu dinheiro de volta", é confusão, aí vira Uhum. confusão. Mas é engraçado isso que você está falando, porque se a gente for olhar o Reclame Aqui, por exemplo, muita empresa lá campeã de reclamação, eles nunca responderam uma reclamação. Mas a pessoa sabe que não responde, ela perde o tempo dela, ela vai lá e ela reclama. Mas que Ela quer ser bom, ouvida. deixa reclamar.
Ah, ela só quer ser ouvida, e isso faz todo sentido, né? De você retornar para a pessoa, é, você dar atenção, falar, olha, eu não consigo resolver agora, mas vamos é. conversar. Graças a Deus eu não tenho nada assim, acho que se eu tenho no Reclame Aqui, acho que é 1 ou 2. Porque eles vêm reclamar pra mim direto Uhum, mesmo. E assim, eu sou muito honesta com eles. Quando meus funcionários não conseguem resolver, eles passam pra mim. E aí, às vezes, eu mando um áudio. Às vezes brava, porque eles uhum, brigam comigo infundado, de forma infundada, como, por exemplo, o problema deles era um meta e eles estão brigando comigo. uhum. Mas às vezes, assim, eu falo: "Poxa, desculpa, eu sou uma startup, eu sou uma empresa pequena tanto quanto você", né. E assim, eu sei que a minha plataforma ainda não tá ideal, e a gente tá trabalhando pra isso o tempo inteiro. E assim que ela chegar onde eu quero que ela chegue, eu vou ligar pra todo mundo que passou na Groudme e não gostou e falar: "Tó, testa, de graça". Isso já tá no meu planejamento. Legal. Aí é onde eu falo: "O que que fica mais barato? Eu sei lá, pegar R$ 50 e investir por dia num anúncio, ou eu pegar, eu tenho mais ou menos 5.000 cadastros na minha plataforma de gente que passou e não gostou e foi embora. Ou eu mandar um e-mail, uma mensaginha pra eles e falar: "Testa". É muito mais O que barato pois isso. é, pois Não é. vou gastar nada, nada. Um e-mail? Quanto tempo eu vou demorar? Na realidade, assim, você já gastou antes para adquirir esse cara, já foi para conta, né? Então, poxa, vamos aproveitar, né? Exatamente, Mas para aproveitar, eu preciso ter o cadastro, eu preciso ter o registro. exatamente. E aí é uma coisa interessante, né? Eu sou do interior, eu já falei, né? Mais interior ainda. E a gente tinha, e em vários lugares tinha isso, acho que hoje ainda existem alguns lugares que tem, que a gente chamava de vendinha, Hum. que você comprava cereal a granel, sabe? Com, Uhum. com a Aqui em caneca Ribeirão tem ali, muito. e você pendurava na caderneta, né? Sim. E sabe o que eu acho sensacional? É que esse cara, dono da vendinha, ele tinha o que a gente chama de CRM hoje perfeito, porque ele conhecia você, ele conhecia teu pai, ele sabe o que que você gosta. Ele te avisava quando chegava uma coisa nova, falou: "Olha, que você pediu aquela tubaína lá, a tubaína vai Uhum. chegar aqui e tal". Esse tipo de relacionamento foi se perdendo ao longo do tempo, Foi. e olha que interessante, uma coisa que eu reparei. Outra coisa que tem na minha região também, é o que a gente chama de aqui chama acho que sacolão, né, a gente chama de condicional lá, que é? Na loja de roupa, chega uma novidade na loja de roupa, eles pegam as roupas, mandam para tua casa e falam: "Ó, eu tô mandando as roupas aí para você experimentar", você Uhum. experimenta, ele te mandou 10, você devolve 8, ele presume que você vai comprar 2 Uhum. e vendeu 2. Esse tipo de relação fez com que sobrevivessem pequenos empreendedores em cidades pequenas na pandemia, porque eles tinham uma inteligência que um Walmart da vida, uma rede grande da vida jamais tiveram, que era conhecer de fato o cara, porque pra você mandar uma roupa pra alguém, você tem que saber o que gosta, o tamanho, se já comprou, não comprou. É. Roupa é um desafio, trabalhar com roupa. Que loucura. E então assim, esse tipo de conhecimento, como é que a gente consegue é possível a gente ter isso ainda? Eu tô falando do pequeno. Sim. É possível ter isso, em redes sociais? Não, não. Eu vou ser contraditória agora, porque assim, eu trabalho com rede social, trabalho com marketing digital, mas eu amo o marketing offline. Eu amo, porque o pequeno é mais barato para ele, é mais fácil para ele, sabe. Ele tem que estar na internet? Tem. Por quê? Porque a pessoa vai buscar e vai querer referência, vai querer ver o que que ele tá fazendo, então ele tem que estar. Mas a internet para ele é quase como um catálogo, sabe, aquela coisa assim, uma coisa de trazer credibilidade, dele existir, de ser verdadeiro. Mas o pequeno, ele precisa estar ali com o cliente dele mais próximo, precisa. Mas são complementares, né, os marcos São, offline e são, online são complementares, né. são extremamente. Eu acho que assim, acho não, um não funciona sem o outro, né. É que às vezes é onde o pequeno empreendedor se perde. Ele tá ali no dia a dia dele, e ele sabe mais do que ninguém aquilo ali, porque ele é o dia a dia dele. Aí ele entende, alguém vem, ele entende que ele tem que estar na internet, e ele tem que estar, não tô dizendo que ele não tem que estar, ele tem que estar. E aí ele vai, só que ele vai da maneira errada.
E aí vira uma bagunça, e aí a gente tem que sentar e organizar, e aí ele não tem uma verba para contratar alguém para organizar tudo isso, entende? Aí vira uma bagunça. Uhum. Não fica bom nenhum nem o outro. Então, assim, quer ir pra internet? Claro. Mas a internet é o que eu falo. Pro pequeno, é pra estar ali pra trazer. Olha, eu existo, eu tô aqui, eu sou o dono, aparecer a carinha do dono é bom, Uhum. sabe assim? Mas a estrutura dele offline tem que estar mais organizada. Porque é onde vai dar o dinheiro mesmo. Quem vai pagar a conta dele não é a rede social. Quem vai pagar a conta dele é ali. O pequenininho, tá? Eu Sim, tô falando do sim, sim, sem pequenininho, dúvida. gente, assim, é óbvio, uma empresa. Principalmente com produto físico, né? Uhum, Sem dúvida. exatamente. Então, por exemplo, aí tem 2 é que assim, cada caso é um caso, né. Por exemplo, tem um cliente que ele tem uma lojinha, tem 200.000 de produto parado na Nossa. loja dele, e não vende. Aí ele já tá com outro problema, né, porque Hum. ele tá lá com um estoque enorme, e não tá entrando gente na loja dele pra comprar. Qual a estratégia melhor dele? Tira foto de tudo, faz promoção e joga na internet. Aí também entende? Só que assim, você também entende que o pequeno empreendedor não vai conseguir pensar em tudo É, isso? é verdade. Olha o desafio do Sim. pequeno empreendedor, né? Ele tem uma loja física com produtos, né? E ao mesmo tempo tem a internet. É muito desafiante. Você falou de roupa, que roupa tem um complicador que Ah, é a sazonalidade, né? total. Então, É passou tamanho, a é hora. cor, é tendência, é tudo. É roupa que você compra e não vende. E, Otávio, você está falando aqui, me ocorreu uma coisa. Assim como tem muito empreendedor que se perde em várias redes sociais e acaba não, e no físico acaba não fazendo nada direito, você tem muita gente que se perde em vários canais de venda também, né? Hum, Eu já vi casos de a empresa anuncia o Instagram, anuncia o WhatsApp, anuncia o Facebook, anuncia o telefone, não atende bem em nenhum deles, né? mm. Então o que que adianta? É muito comum a gente ver os empreendedores se perdendo em tantos canais assim, né? Muito, muito. Eu tenho um cliente que esses dias eu virei pra ele e falei: "Pelo amor de Deus, você tem tanta mensagem nas suas redes sociais, por favor, faz alguma coisa". Porque a parte da resposta é dele, não é minha, né. Ele não contratou esse serviço comigo, então é isso. Aí eu só fico vendo lá, e assim, ó, é uma enxurrada de mensagem: "Esse cara não responde, será que essa empresa é verdadeira? E nã-nã-nã, tá". Aí eu mando mensagem: "Olha lá essa página, responde, seus clientes estão nervosos". Eu fico mais tenso que ele. Aí eu virei pra ele esses dias e falei: "Olha, não tá legal isso tá queimando a sua empresa. Faz um chatbot, faz um mas também se eu faço chatbot vai aparecer muita gente querendo coisas que eu não vendo". Esse é um desafio dele, né. Uhum. Eu falei: "Não, vamos criar um chatbot então, mais personalizado, que vai fazendo filtro até chegar no seu vendedor, pra não sobrecarregar o seu vendedor". Tudo tem jeito. Mas com essa agilidade que a gente tem hoje de mandar uma mensagem, ler, eu tô lembrando da minha época que não tinha nem celular. A gente tinha que ir Enfim, na a gente loja. saía de casa sem celular, quer dizer, Tinha que ir na loja. não, e o mundo acaba e você não tá nem sabendo, e estava tudo certo, né. Hoje em dia a gente fica assim: "Esqueci o celular, e agora?". Não, e você às vezes manda é engraçado, né, é um dos desafios, por exemplo, do varejo que a gente chama de last mile, né, que é entregar no último na última milha o negócio rápido, quer dizer, a gente compra o negócio na internet e já sai na janela ver se estão vindo entregar. E, cara, se você manda uma mensagem, o cara te demora 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 para responder, acabou, se perdeu, né. Frustra a expectativa do consumidor, né. Total, total. E assim, a Grudem, por exemplo, ela tem uma proposta de não ser uma startup que conversa com os clientes. Startup, a pessoa tem que entrar e usar e testar, né. Vai se você tenta falar com alguém do HubSpot, você não Não consegue. tem. Tenta falar com alguém do iFood, não ali, mas, Uhum. né, é super difícil. A Grudem ainda tem ali o WhatsApp, canal, e tal. Cara, às vezes a gente demora meia hora, o cliente fica muito puto. E por causa de demanda, tá corrido, não é uma coisa assim, sabe. Então é desafiante. A internet, a velocidade das coisas é desumano até, né, é desumano. E aí é onde eu acho que o marketing, a tendência do mundo tá indo pra um caminho que não é tão legal. Já estamos num caminho que não é tão legal, né.
Por mais que eu goste de tecnologia, por mais que eu pense em inovação, quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho vontade de ter uma casa na praia e ficar offline. Vendendo coco. Ô Tami, você estava falando aqui de a plataforma, ela vai se ajustando ao longo do caminho e tal. A gente tem um conceito, eu não me recordo se é do fundador do LinkedIn, que ele fala que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou ele muito tarde. Uhum. Você acha válido isso, a gente ir testando com o consumidor? Sim, totalmente. Olha, só para você trazer uma experiência minha, assim, quando a gente foi pro Shark Tank, eu não estava pronta. Eu não estava pronta de jeito nenhum. De jeito nenhum, estava horrível a plataforma. Não funcionava. Os posts eram horríveis, mas era a oportunidade que eu tinha. E foram assim, entraram 2.000 pessoas, saíram 2.000 pessoas. De uma semana para outra. Perdi. Aí o que eu fiz? Eu podia sentar e chorar e desistir. Eu saí ligando e mandando mensagem para todo mundo. O que você não gostou? Ah, isso não tá bom. Isso não tá bom. Eu fiz uma lista de tudo que eles queriam. Falei, é isso que a gente precisa fazer. Cara, esse aprendizado é sensacional, E aí né? a gente foi fazendo. Agora eu entrei numa outra fase. Eu entrego, né? Eu entrego isso que eles queriam. E aí tá vindo outras demandas. Outros quereres. E aí também, já nota pra gente sempre evoluir. Quem vai falar é eles, não eu. De novo, é tão óbvio isso, mas é tão difícil a gente ver, né, de se preocuparem com a gente. Esses dias eu fui em algum lugar lá, que eu costumo ir de vez em quando, eu gosto de tomar café lá, pedi um bolo, o bolo tava seco, seco. Eu falei, não vou perder tempo para reclamar não. Mas assim, eu fui prestando atenção. Você é atendido, você pega, você paga. Ninguém te perguntou, você foi bem atendido? Tem alguma coisa que a gente pode fazer de diferente? Faltou alguma coisa? Esse contato que você teve, ele te traz um aprendizado que dificilmente você vai ter de outro jeito, né? Sem sofrer, porque o cara não vai voltar, Não. né? Então, descobrir o que está acontecendo e tentar resolver pode ser uma forma de você mantê-lo, né? E o emocional pra isso, Fred? Você não tem noção. Porque assim, a Groove pra mim, eu criei, eu inventei. E não sou eu que consigo desenvolver. E isso é tão frustrante. É tão frustrante. Você não tem ideia. Como é você se sentir impotente de saber que o cliente quer isso e eu não consigo ir lá escrever um código para fazer isso, porque eu dependo de outros. É desesperador. E aí o cliente vem e reclama, e o cliente tá nem aí. Quando ele quer reclamar, esquece, ele não tá nem aí que é uma pessoa que tá atrás te ouvindo. Cara, tem hora que eu respiro fundo, acaba comigo isso, acaba comigo. Aí eu vou, fico uns 3 dias ruim, aí volto, vai, vamos lá. Olha, não é fácil fazer isso. Eu acho que talvez seja por isso que as pessoas não façam tanto. Uhum. Porque é difícil. É difícil você fazer um negócio e você tá tentando fazer o seu melhor e vem alguém e falar isso aqui tá uma droga. Entende? Então, talvez seja por isso. Mas são coisas diferentes também você ter uma crítica de fato construtiva e o hater, né? Porque sempre vai ter, né? O que reclama de Isso é tudo, né? verdade. Eu sou reclamona. Eu reclamo. Reclamo mesmo, tô nem aí. Esses dias eu fui pra São Paulo, parei num posto, no caminho, né, na estrada, e aí aquela confusão, todo mundo, tal, e aí eu pedi um pingado. A hora que eu peguei o pingado, foi caindo, assim, ó, o copo estava furado. Aí eu respirei fundo, aí eu dei um gole, meu negócio era tão ruim, mas tão ruim, tão ruim. Falei assim: deixa aí. Ficou lá vazando na mesa. Aí fui, peguei outra coisa pra comer e na hora que fui pagar, eu falei: "Olha, eu não vou pagar o café com leite, porque aconteceu isso, isso tá ali, se quiser ver, tal". A mulher não me cobrou. É uma educação, mas eu reclamo. Eu reclamo. A gente tem que reclamar. Tem. Até porque a gente ajuda o outro, Claro, não claro. Se é tiver lógico, aberto para ouvir. não precisa ser hater, né, Uhum. óbvio, mas reclamar faz parte. Ô, Tami, passou voando e a gente está chegando ao final, infelizmente. Eu quero te fazer uma pergunta aqui Ai, tanta coisa pra falar que eu ainda. faço. A gente tem muita história, tem muita coisa para contar, mas
Para concluir, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Ô, Tami, o que precisa para empreender? O que o povo responde? Nossa, o que precisa para empreender? Não ter medo dos altos e baixos. Porque é isso o tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. Hoje você fechou um contrato, você tá super feliz, tá super empolgado, vai entrar uma grana, amanhã você perde outro. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. É claro que eu tô falando assim, principalmente daquele momento da trajetória do crescimento da empresa. Eu ainda não cheguei naquele patamar que, tem dinheiro sobrando, livre, feliz. Não tô ainda nesse. Pode ser que lá na frente eu vá falar outra coisa, né? Mas hoje, o maior desafio de empreender no Brasil é isso, esses altos e baixos, sabe? A gente começa a trabalhar, a gente tem política, a gente tem economia, a gente tem pandemia agora, a gente tem guerra, cara, é tanta coisa que impacta ali no nosso dia a dia que a gente às vezes nem sabe que tá impactando. Aí que tá, a gente às vezes não sabe. A gente não sabe como uma guerra lá, né, na Rússia impacta aqui, ó, o nosso preço do produto. Então é altos e baixos o tempo inteiro. É não ter medo disso. Porque se você tem medo disso, você não empreende. Que eu falei, tem uma amiga minha que é isso. Ela falou: não, eu quero trabalhar, ganhar meu salário no final do mês, comprar meu apartamento e meu carro. E tá tudo bem. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero chegar num momento da minha vida onde eu vou conhecer o mundo inteiro e eu vou ter uma casa na praia e vou envelhecer ali. Esse é o meu sonho de vida. E cada um tem o seu. Então, você tem que estar disposto aos altos e baixos. Muito bom. Tami, obrigado. Foi Imagina, muito legal, muito gostoso. Obrigado por compartilhar com a gente. imagina. Parabéns pela trajetória Obrigada. linda que você tem e que eu sei que vai continuar compartilhando muito com tanta gente aí, trazendo tanto para o empreendedorismo feminino. Parabéns e desejo muito sucesso. Ai, obrigada, Fred. Obrigada mesmo. Eu sempre, desde quando a gente conversou a primeira vez lá na live, assim, eu acho que você faz um trabalho muito legal. Acho que você tinha que estar aqui também, respondendo e falando da sua trajetória, se tornando mais conhecido, no sentido da sua trajetória. É sempre um prazer. Parabéns à equipe aqui, o pessoal. Muito obrigada. E parabéns a todas as mulheres. Agora eu vou olhar para a câmera. Todas as empreendedoras. Parabéns a todas as empreendedoras, isso mesmo. É isso aí. Bom, então, infelizmente, pessoal, chegamos ao final de mais um Hub Case. Esse podcast é produzido por Palavra e Movimento e Engata e Vai e tem o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Meu muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui e obrigado também à equipe técnica que possibilita que tudo isso aconteça. Eu te espero no próximo episódio e, para não perder, inscreva-se já no canal e ative as notificações. Este é o Hub Cases, onde empreendedorismo vira história para contar.